Olá, meus amigos. Com vocês, mais um programa da série Capital Mística, levado ao ar pela TV Capital, canal 11 de Florianópolis. Bom, hoje vamos falar sobre projeção astral. Com certeza, acho que não tem ninguém que já não tenha ouvido falar em projeção astral. E é uma coisa que é paradoxal. É um assunto muito antigo, embora a grande parte do público só de uns anos para cá que começou a ouvir isso. A projeção astral era um dos fenômenos que eram guardados ciosamente pelos estudantes da metafísica, do ocultismo. E, sei lá, parece que estamos vivendo uma era de se abrirem as fronteiras. Na astrologia dizemos que isso ocorreu quando o planeta Netuno foi descoberto. A partir daí o oculto se abriu o véu e pronto, deixou de ser oculto. Para responder às nossas naturais perguntas, não só de curiosos, mas também de pesquisadores, eu trouxe para vocês uma pessoa que meu conhecimento com ela é relativamente recente, vamos dizer, coisa de meses para cá, mas nós tivemos um bom acerto de ideias, de maneira de encarar as coisas, nas nossas conversas sobre esses temas ocultistas, entre aspas. Assim é que eu quero apresentar a vocês Fabian Mondini. Ele, com a esposa, são os proprietários da livraria Religare, especializada em assuntos esotéricos, que fica ali na rua João Pinto, 235, sobre loja, sala 2, ali perto da Ercílio Luz. E o Fabian, ele, além de ter uma outra profissão, mas ele dedica a grande parte do seu tempo a divulgar, ensinar, orientar em várias áreas, mas principalmente aqui na parte de projeção astral. Então, indo direto, entrando no programa, Fábio, prazer em tê-lo aqui conosco. Prazer. Obrigado por aceitar o nosso convite para você falar sobre esse tema aqui tão inculcante, porque a palavra é essa, inculcante. Quem não está acostumado com projeção astral é de inculcar. Então, curto e grosso, me conta uma coisa, Fábio. Como essa história de projeção começou assim, veio ao conhecimento da humanidade de maneira em geral? Bom, eu diria para o meu conhecimento a princípio, né? Isso começou, para mim, em particular, começou há 30 anos atrás. Né? 30 anos atrás, eu tinha mais ou menos, eu tinha uns 6, 7 anos de idade, e eu era acordado toda noite por vozes. Né? Eu era acordado por vozes que vinham da sala de jantar, e eu, né, pequenininho, ia até a beirada da porta, ficava observando aquela imensidão de seres que se mostravam para mim. Eu ficava completamente terrorizado, amedrontado, saía correndo para a cama e ficava debaixo do cobertor. E as noites foram se seguindo assim, as vozes, eu escutava as vozes, acordava de madrugada, ia até a beirada da porta, observava aquele pessoal que festejava, que não sabia o que, e olhavam para mim e apontavam para mim, e eu saía correndo novamente, ia para a cama e ficava completamente tampado, botava o dedo no ouvido, né, e fiquei assim um bom tempo, né, porque o pavor era muito grande. Mas... Perdão, você via e ouvia essas pessoas? Via.
Homens, mulheres. Homens, mulheres. E que você sabia que essas pessoas não pertenciam ao nosso plano existencial. Não sabia. Não sabia até por causa da idade, né? Mas você podia achar que eram vizinhos, eram pessoas que tinham entrado dentro de casa? Não, era alguma coisa diferente. Eu sabia, eu intimamente, né, no meu íntimo, eu sabia que existia alguma coisa diferente naquela situação. Né? Mas o que era, na realidade, eu não tinha o conhecimento, né, pela idade física, né, na época. E eu reclamava para minha mãe, olha, tem gente na sala à noite, né, e minha mãe dizia para mim, ó, Fabiano, reza que passa. Né? Reza que passa. Reza que passa, né, mas nunca passou. Nunca passou. Eu estava numa dessas minhas atiradas sobre a cama, coberto pelo cobertor e com o dedo no ouvido, de repente, da terceira visão, né, sai como bolas de energias, né? Sim. Essas bolas de energia vão passando o cobertor e, de repente, o que eu não via na sala, eu já estava vendo debaixo do cobertor. Né? E era assustador o que você via ou você estava assustado porque, embora fosse comum, mas você não conhecia, não, era muito pequeno? Era assustador? Não era assustador. Não era assustador? Não, era uma cena comum de pessoas caminhando, conversando entre si, né? Mas pelo fato de serem pessoas que eu não conhecia, que eu não sabia de onde vinham, para onde iam, né? Para mim era aterrorizante. E aconteceu depois de eu começar a observar debaixo do cobertor, eu percebi que realmente não tinha como escapar. Né? Não tinha como escapar e as visitas foram ficando mais frequentes. Né? Essas pessoas já não vinham em tão grande número, né? Já vinham mais uma ou duas pessoas. Então, e eram sempre as mesmas? Não. Não, eram diferenciados. Diferenciados, né? Ou seja, é como se não houvesse um alvo, certas pessoas te perseguindo ou qualquer coisa, nada disso. Não. Acontecia sempre uma mesma pessoa, né, que me acompanha até hoje, ela estava sempre presente, né? Mas no geral a maioria dessas pessoas não conhecia. Né? E essa pessoa que começou naquela época te acompanha até hoje, como é que você a classifica? Um amigo, um mentor, Talvez um amigo, né? Um amigo. Um amigo. E pelo que você já deve ter conversado com essa pessoa, qual a explicação do que essa entidade, vamos chamar assim, dá para o fenômeno? E não só isso, qual o objetivo dela de te acompanhar esses anos todos? Sim. Bom, quando começaram o número de pessoas diminuir, né, e algumas diferentes frequentarem o meu quarto, né, e me acordarem durante a noite, né, e que velassem até pelo meu sono, porque eu acordava e do meu lado sentado estava uma senhora, algumas vezes, né, outras pessoas indo e vindo, uma indo e vindo, né, mas o objetivo era o seguinte: o objetivo era que eu fosse até eles. Né? O objetivo é que eu fosse até eles, que eu os acompanhasse, que eu pudesse aprender o que eles tivessem para me ensinar. Caramba. Bom, olha, eu confesso que senti um arrepio na espinha com esse que eu fosse até eles. Assim, à primeira vista, está parecendo que estavam... Morre e vem para o meu lado. Não gostei dessa parte. Com certeza isso não aconteceu porque você está aqui e eu estou vendo que você é sólido, então estou tranquilo, senão já estava correndo lá para fora da porta. Mas eu quero saber mais disso e garanto que agora você pegou os telespectadores pelo anzol. Eles devem estar morrendo de curiosidade que nem eu para saber o que é isso. Mas, depois dos comerciais, nos aguardem, já voltamos. Voltamos. Bom, e sem maiores delongas, escuta, que isso? O cara queria que você fosse lá. Lá onde? Me conta isso, amigo. Pois é. Para eu ir até lá, eu precisava aprender o caminho. Né? E para eu aprender o caminho, eles me ensinaram, me mostraram algumas técnicas. Né? Algumas técnicas para que eu pudesse me deslocar até lá. Né? Então, técnicas essas que nos chamam de projeção astral,
né? Desdobramento, projeciologia, apometria, passeio no bosque, né? E os termos tem são vários, muitos temas, termos para Isso. isso, né? E eu fui aplicando, né? Ó, Fabiano, então vinha a voz, ó, Fabiano, faz tal coisa essa noite. Aí eu ia e fazia, né? Treinava, né? Uma outra semana, faz tal coisa agora. Então, e aí eu fui me dedicando, praticando, né? Foi onde originou até um livro, né? Um livro pela editora Madras. Um primeiro... Exato. Aqui temos, já aproveitando a oportunidade, temos um livro escrito pelo Fabiano, deixa eu até botar aqui, pronto. Atravessando o Portal, né? Técnicas para o desenvolvimento da projeção astral, editora Madras. Então, vocês podem encomendar isso em qualquer livraria da cidade, né? Eles mandam buscar, ou então, melhor ainda, e conversar com o autor e até pedir autógrafo, eu pediria. Procurem lá na João Pinto, 235, sobre loja, sala 2. E tá lá a venda. Aliás, interessante, tem aqui exercícios. ele é praticamente só técnicas. Só as técnicas. 80% desse livro... Vocês querem conhecer os amigos do Fábio? Olha aí. Aqui tá... Só não dá o endereço, mas dá como é que se faz para chegar lá. Agora, uma perguntinha desgraçada, e eu tenho certeza que os telespectadores devem estar querendo saber também, como eu. Lá onde? O lá seria o plano astral, né? O plano astral é um plano mais sutil que o plano físico, né? Onde se encontra várias formas energéticas, né, de pessoas, inclusive essas que tentaram manter o contato comigo, que manteram o contato comigo, né? E lá seria realmente esse chamado plano astral, que é um plano intermediário entre o físico, né, e o mental. Você está me dizendo então que, bom, eu tenho ciência de que existem vários planos existenciais. E então, isso seria a mesma coisa que dizer que esses seres de uma outra existência, de uma outra dimensão, de um outro plano astral, como costuma se dizer, eles são seres como nós, apenas com outro tipo de matéria, de energia e tudo, mas, vamos dizer, tão vivos quanto nós? Bom, o que se pode encontrar no plano astral não são só seres desencarnados ou seres encarnados, né? Seres desencarnados, aqueles que passaram, né, deixaram o corpo físico aqui e foram para o plano astral, ou seres encarnados, né, como eu, que também faço visitas a esse plano astral. É possível encontrar também formas elementais da natureza, como as fadas, né, os gnomos, os duendes, né? E eles até se apresentam da melhor forma que nós possamos entendê-los. Se eu acho que um gnomo é um rapazinho que sai correndo, né, ele vai se apresentar assim. Se eu acho que uma fada é uma borboletinha que sai voando, ela vai se apresentar da melhor forma que a minha mente possa entender e possa aceitar, né? É possível também encontrar no plano astral formas, pensamentos, né, que eu acho que é o que mais habita no plano astral, são essas formas, pensamentos, que é a criação minha própria criação, do que eu penso, de como eu sou, do que eu penso como uma outra pessoa é, né? Por exemplo, eu faço uma imagem de mim mesmo de tal forma, né? Então eu vou dando vida àquela forma, pensamento, àquela imagem, né? Aquela imagem existe em algum plano. Se eu saio no plano astral e se eu dei força suficiente para que aquela forma mental existisse, num plano astral eu sou capaz de encontrar a mim mesmo. Isso me lembra uma história de um
um grupo de pesquisas espíritas no Canadá, na década de 70 ainda, que eles decidiram criar um fantasma. Soube dessa? Não soube, mas acredito que é possível. Isso, inclusive, na época, foi muito divulgado, principalmente na América do Norte, né? E eles criaram uma forma de pensamento, uma egrégora, de um ser que eles inventaram, ele não tinha existido na realidade. Eles criaram um mito. E eles chamavam, deram a ele uma forma física, disseram que ele tinha barba, olhos azuis, era louro, alto, não sei o que, coisa e tal, deram-lhe um nome, né? E arranjaram uma história fictícia, mas que começaram a repetir como sendo a história dele. Ele era um senhor feudal, poderoso, casado, e que se apaixonou por uma cigana ele a escondeu lá na propriedade dele, tinha um castelo com vários lugares lá, e tudo ele escondeu, e a esposa descobriu e mandou matar. E um belo dia ele chegou lá e estava a moça morta, e aquele problema todo, um dramalhão mexicano. E, bom, a história ficou por aí, ele morreu de pena, de remorso, porque indiretamente ele tinha matado o grande amor da vida dele, etc. E aí o pessoal começou durante meses e meses e meses a falar dele, a criar a imagem dele, ou seja, a formar a egrégora, a forma, pensamento que você disse. E o que é que aconteceu? Um belo dia, através dos raps, as pancadas na mesa, ele se apresentou. E havia uma nova energia no ambiente que tinha consciência. E é uma coisa muito louca para quem não está acostumado com a ideia e quem não transita dentro desse ambiente. Mas perfeitamente plausível para quem conhece um pouco o assunto. A verdade é que começaram a utilizar esse ser, vamos dizer, para ajudar. Escuta, me dá um conselho, escuta, intercede por mim para eu ter um aumento, vê se você arranja com que minha esposa se reconcilie comigo. E um belo dia o grupo estava estafado porque tinha fila de gente na porta querendo pedir favores lá à entidade que eles mesmos tinham criado. E um belo dia, de comum acordo, então, isso é histórico, eles decidiram, entre aspas, matar essa forma de pensamento. E de que maneira se mata uma forma de pensamento? Simples, pelo esquecimento, pela indiferença. Aí nunca mais falaram nele, as outras pessoas falavam, mas os responsáveis pelo círculo espiritual, vamos chamar assim, se recusavam a fazer e ele perdeu a força. Então, isso pode ser real? É exatamente isso que acontece mesmo. Não só com seres, mas com móveis também. Até, por exemplo, se eu me projeto astralmente e vou para um lugar, né? Vou para um lugar e nesse lugar, de repente, eu encontro uma cadeira onde não tem nesse lugar. Né? Mas existem pessoas naquele lugar que sempre aceitaram que aquela cadeira sempre estivesse ali naquele local. Né? Então a ideia de que aquela cadeira existia ali, que tinha um senhor que sentava naquela cadeira. Né? Então, enquanto essas pessoas tiverem em mente que existe essa história dessa cadeira, aquela cadeira no astral vai existir naquele local. Então, o que você está me dizendo, traduzindo aqui é que esse negócio de pessoal que usa medalhinhas, amuletos, talismã, isso também funciona não pelo talismã, pelo amuleto em si, sim pela energia, ou pela crença, ou pela força pensamento que você colocou naquele objeto. Pela força que eles dispensam. E isso pode encantar um objeto desses. Olha, estão vendo só? Olha, ó, desvendando o oculto. Então aí, espero que vocês estejam gostando. Querem mais? Com certeza. Depois dos comerciais. Aguardem. Voltamos. Bom, diante disso tudo, me diga uma coisa, Fábio. Qualquer pessoa pode vivenciar uma projeção astral? Qualquer pessoa, independente de raça, credo, a projeção astral é uma coisa que já é uma capacidade do ser humano já. Né? Acontece mesmo ela querendo ou não, né? Só que acontece consciente ou inconsciente. Pode ocorrer consciente também. Sim.
É o objetivo do curso que eu aplico é levar a pessoa a ter chaves para sair consciente. Tá, e aí vou dar uma de advogado do diabo. Uma coisa é o que eu já entendo do assunto e até não importa se eu concordo ou não concordo, mas outra coisa é fazer as perguntas que o público, o telespectador quer saber a resposta. Se eu vou consciente numa dessas, não pode ser a minha imaginação que está comandando isso, não? Não, isso é aplicado, a gente tenta demonstrar quando é a mente que está criando, né, ou quando sou eu mesmo que estou lá, porque não tem como se enganar. A projeção astral, eu estou lá. Né? Pode acontecer de eu sair e me projetar numa forma pensamento. Por exemplo, eu queria projeção astral, vou viajar até a França. Projeção astral, barato, né? Vou gastar com avião. Tranquilo. Né? Vou até a França. Só que o que pode acontecer é eu me projetar para aquela França que eu acho como deva ser. Né? Como deve ser a França para mim? A França para mim é uma mistura de Estátua da Liberdade com Torre Eiffel, né? E já começa a misturar tudo e de repente ela está projetada numa forma pensamento. Em que você tem um pouco de Nova York e um pouco de França, tudo junto, o filme é meu, eu faço o que eu quero dele. Isso, mas na projeção astral não tem como se enganar, eu estou lá. Olha, interessante. E veja, qualquer pessoa então, isso já sabemos, quais são os sintomas que uma pessoa que está tentando se lançar se projetar astralmente, ela sente e que dá a garantia de que ela realmente está indo? Bom, o mais comum é o sonho de voo. Quem nunca sonhou que voa? Né? Acredito que grande parte da humanidade já sonhou que voa. É o primeiro indício, né? Uma forma da mente ela disfarçar a projeção. Né? Quem nunca sonhou que caía, né? Ou sentiu que caía, né, que é onde o corpo astral estava retornando ao corpo físico, né, ou que se sentiu paralisado na cama, ou que escorregou, né, ou tem a questão do zumbido também, do ouvido, né, quando, no momento de sair para o astral existe um zumbido muito forte, né, que alguns sentem também, outros não, né, mas o sonho de voo é o característico, sonhar que está voando. Bom, pela experiência que eu tenho também eu acrescento uma, você sentir que você está ficando maior do que você mesmo. Também. Né? Então você sente que, caramba, eu estou crescendo. O de expansão, de redução também. E também às vezes você sente que é como se você vê o teu corpo físico e você está vendo que você está aumentando além do teu corpo físico. Você diz, mas o que é isso? Sou eu, mas como é que eu... Isso aqui tem que entrar dentro de mim, não sair. É uma coisa muito estranha, né? Isso eu sei que existe. Bom, e quando é que a projeção realmente ocorre? Bom, ela ocorre sempre em que eu vou dormir, principalmente. Né? Estou me preparando para deitar, vou dormir, fechei os olhos, começa o processo da projeção. Né? E acontece também em relaxamentos, né? Em relaxamentos bem induzidos, né? Que a pessoa possa se relaxar totalmente, né? Mas no momento de dormir ela ocorre. E queria também falar que a projeção astral não é privilégio de bons ou de maus, não é porque eu me evoluí espiritualmente que eu vou me projetar, não é porque o outro é menos evoluído, acho que nem existe essa questão de mais ou menos evoluído, né? É uma questão de eu acreditar que é possível, né? Tanto é que existem egrégoras, formas de pensamentos de seres no astral, e o astral tem várias subdivisões também, subníveis, né? Tem egrégoras, formas de pensamentos que eles atraem para si, egrégoras, vamos dizer assim, um pouco mais baixas, né? De seres um pouco mais baixos, que lutam pelo materialismo, né? Mesmo estando no astral, mas lutam pelo materialismo, né? Que atraem pessoas de certas filosofias, certas religiões, a comparecerem em seus templos, que formam no astral, né? Pô, quem que nós vamos atacar? Vamos atacar daquela igreja ali. Então eles criam igrejas, formas de pensamento de igrejas, e essas pessoas, ao saírem no astral, conscientes,
né, acabam sendo atraídas por uma lei de afinidade, né, mesmo sendo de certas religiões, eles possuem algumas afinidades e acabam sendo atraídos para esses templos, né, os pseudos templos, e são sugados energeticamente, né. Assim como existem também formas de pensamentos de cidades espíritas, como Nosso Lar, por exemplo. Né? Sim, que é famosa. a famosa Nosso Lar, né? Que é uma cidade espírita criada para receber os adeptos do espiritismo. Uhum. Né? Mas a projeção astral acontece no momento de dormir, no momento que eu relaxo o meu corpo, que eu deixo o meu corpo, né? E aí cabe a mim estar consciente naquele momento, né? É um portal, como o próprio diz, né? Atravessando o portal. Uhum. Então eu tenho que estar naquele momento em que meu corpo relaxa. Se eu estiver acordado enquanto eu estou dormindo, né, acontece uma mágica. Ali eu posso me deslocar, né? Sair do meu corpo físico. Tá, e aí vem aquela perguntinha. Como é que eu vou saber se na realidade é uma projeção astral ou eu estou simplesmente sonhando? Sim, porque a ciência admite que o sonho já é cientificamente provado, né? Que todos nós sonhamos. Como é que eu vou... O sonho é um sonho. Muita gente chama de sonho de descarga do inconsciente. Se você não sonhar, você fica maluco, né? Então você tem que sonhar. E quando você sonha, é como se fosse a lixeira. Todos aqueles traumas, aqueles problemas, coisa e tal, vai embora, às vezes até sob forma de pesadelo. E às vezes também os teus anseios, até a tua cura para problemas e tudo, vem sobre formas simbólicas de sonhos, que são coisas bonitas. Você vê pessoas que já morreram, da tua família, ou amigos e tudo, que te deixam uma mensagem. Como é que você vai saber se aquela mensagem realmente foi de uma projeção astral ou se foi por acaso de um sonho? Você sonhou, uma descarga do inconsciente. Infelizmente não existem máquinas ainda para comprovarem, né? Mas só pode testando, não tem como, é o teste, é a verificação, porque não existe como se enganar na projeção astral. Eu estou lá, uma vez que eu acho que eu esteja sonhando, eu posso estar sonhando, mas aí eu estou projetado no meu sonho. Mas eu vou ter consciência que existe um sonho e que eu sou um dos protagonistas do sonho. Mas na projeção astral não existe como se enganar. No sonho existe as simbologias oníricas do sonho, onde talvez uma pessoa possa representar até uma situação, né? Mas na projeção astral não existe engano. Eu estou. E veja, quando seres do astral conseguem entrar em contato conosco, e aí no caso, só pelo fato de você ter me contado o que aconteceu contigo quando você era criança, já automaticamente, como parapsicólogo, eu te classifico, você é um paranormal, ponto final, não há o que discutir sobre isso. Agora, tem pessoas que são mais paranormais, outras que são menos paranormais. Eu tenho um conhecido, que ele é um parapsicólogo famoso aí, que ele diz que, de alguma maneira, todo mundo é paranormal. Eu não sei se eu particularmente acho que em cada 4 pessoas, uma é muito paranormal, outra é mais ou menos paranormal, outra é menos que mais paranormal, e a 4ª pessoa tem a paranormalidade de um presunto. É aquela que não acredita em nada, porque ela não vê, não sente, nunca ouve, nem nada, então... Lógico, é a reação dele. Eu não estou vendo nada. Como é que vocês estão? Vocês estão loucos, todos vocês. Agora, esse amigo e professor Pedro Grisa, já deve ter ouvido falar nele, ele diz que todos nós somos paranormais. Bom, tá, tudo bem, eu respeito o ponto de vista dele. Agora, você é um paranormal. Ok. Como é que você... Pode haver o caso de uma pessoa, uma entidade, que vem, por exemplo, chega a ter um contato físico com você? Contato físico no astral? Ele no astral, você no plano material. Mas pensa nessa resposta que você vai dar, porque, para variar, novamente, temos que ir para os comerciais. Aguardem, porque o assunto está, eu não sei, eu acho, mas está muito interessante. Já voltamos. Ok, estamos de volta e, para não perder tempo,
E para explicar melhor a pergunta que eu fiz aqui para o meu amigo Fábio, eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu na minha família, é uma lenda na minha família, ocorreu e eu quero a explicação do Fábio para esse fenômeno. O meu bisavô, na Espanha, morava num sobrado. Então, tinha a porta da rua e ao lado tinha a porta da casa do primeiro andar, uma outra casa independente, e da porta da rua até onde estava o sobrado tinha uma escada. E essa escada era uma escada que cabiam 2 pessoas, lado a lado, subindo ou descendo. E lá no alto da escada tinha a porta da casa do meu bisavô. E era uma noite, ele estava sozinho em casa e bateram na porta. E ele achou estranho, porque quando alguém batia, dava para ouvir, mas lá de baixo tinha uma aldraba na porta que quem estava lá em cima ouvia, apesar da segunda porta estar fechada. E aí ele puxava um barbante lá que abria um trinco e o pessoal subia a escada e o cara abria a segunda porta e via a turma subindo a escada. Quando ele ouviu que bateram na porta, ele estranhou, porque não tinham batido na aldraba. Então o que aconteceu? Ele pegou o lampião, abriu a porta e na hora que ele foi iluminar o corredor, ele levou uma bofetada no rosto que ele chegou a tacar vácuo, entrou aos trambolhões dentro da sala. Na mesma hora ele pegou o lampião e foi avançar em quem tinha batido nele. E qual foi o espanto dele quando ele viu que na escada não tinha absolutamente ninguém. Ele procurou a casa toda, não achou ninguém. Desceu a porta lá, o trinco da porta está fechado. Bom, até hoje o pessoal diz, um fantasma bateu nele ou não bateu? Bom, qual é a tua explicação para esse fenômeno? Isso me lembra também uma coisa que eu vivi quando eu era criança, que eu fui dar comida para o cachorro e a porta atrás de mim começou a mexer a maçaneta. Né? Eu baixava, eu levantava sozinha, e eu, sai daí, chamando meus irmãos, sai daí, né? Me assusta assim. E eu fui abrir a porta e não tinha ninguém. Né, e a maçaneta se mexendo. Ou outra vez que eu estava jantando, e como sempre jantava na casa de uns amigos, e a campainha, o interfone tocava, e a gente procurava ver quem era e não tinha ninguém. Aí, uma das vezes, disse, não, desce lá, corre, porque eu quero ver quem é essa pessoa. E descendo, foi lá 2 andares descendo, chegou lá, a campainha tocando, o interfone tocando, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Né? Eu acredito que se pode apertar um botão de uma campanha, pode dar uma bofetada em alguém. Né? A teoria parapsicológica diz que foi uma força telequinética, ou seja, tele, de longe, né? E kinético, movimento, ato, ação. Então, uma ação de longe motivada por um inconsciente, que pode ser de você mesmo. Aí eu vou dizer, bom, então, o meu bisavô deu uma bofetada nele mesmo. É uma explicação interessante. Né? Agora, tem o pessoal da linha espírita que diz, não, na realidade o que aconteceu foi que um espírito deu uma bofetada, vai lá saber por que motivo, né? Vai lá saber o que é que meu bisavô fez. Talvez o que tenha acontecido, seria mais uma hipótese, né? Porque nós nunca vamos saber na realidade, porque já passou, foi um caso que passou, seria que uma entidade que ainda não tenha sido desmembrado totalmente do corpo físico, ainda esteja enraizado no corpo etérico, que prende os 2 corpos, né, tenha se vestido, buscado os átomos necessários do plano físico, né, para de alguma forma dar uma lição, sabe-se lá por quê, no seu avô, né, talvez seja um antigo morador da casa, podia ter sido, né, uma outra pessoa que devesse algum favor. As explicações são muitas, né? As hipóteses também. E o interessante disso tudo é que ainda sobre a lenda da família, né? É que quem me contou isso foi minha avó, a filha do meu bisavô. E disse, ela contando o fato, disse que 1 hora depois desse evento, que meu bisavô ficou descompensado pelo susto, naturalmente, chegou a minha bisavó com a minha avó. E aí, a primeira coisa que o meu bisavô falou foi contar o sucedido. E aí ficaram olhando para ele e ele disse assim, olhem só. E ele mostrou o rosto, estava lá a marca dos dedos
na face dele. Quer dizer, que houve a bufetada, houve. E aí a turma disse, não, ele não está louco, porque ele não ia bater nele mesmo, né? Quer dizer, alguma coisa aconteceu. E muitas vezes eu era criança, assistia a família discutindo sobre isso. O que terá acontecido com o meu bisavô? Uma experiência interessante, né? É, realmente. Que marcou, né? É uma experiência que marcou. Eu estou esperando que inventem a máquina do tempo para eu retornar no passado e ir lá conversar com o meu bisavô. Escuta, que dia foi? Porque eu quero estar lá presente para ver esse fenômeno. Ok. Bom, existem várias maneiras da gente se deslocar no astral, no plano astral. Dizem que, pelo menos em termos de velocidade, o céu é o limite. Por que algumas pessoas se deslocam tão rapidamente, outras não? Existe alguma lei para esse deslocamento no astral? Não, na realidade existem basicamente dois tipos de velocidade no astral, né? Que eu chamo um de velocidade de cruzeiro, onde a pessoa vai apreciando a vista, né? E o outro que é a velocidade instantânea. Eu penso que já estou lá e já estou lá, né? Eu costumo incentivar essa tal de velocidade de cruzeiro, que é onde eu posso apreciar o ambiente e saber exatamente onde estou indo. Porque numa velocidade instantânea, pode acontecer o que acontece se a pessoa entrar numa forma de pensamento, né? Eu posso, de repente, me deslocar daqui até a esquina. Se eu conhecer o caminho até lá, aí eu posso, com segurança, né, me projetar até a esquina. Agora, se eu não conhecer, melhor que eu não faça, melhor eu faça isso instantâneo, mas faça de cruzeiro, onde eu vou apreciando a vista até a esquina, com maior segurança. Porque se eu não sei como é a esquina, eu posso estar me projetando do que eu penso como seria a esquina. E aí eu caio na forma pensamento, me projetar numa forma pensamento. E se você quer ir para o real, então realmente tem que... Faça devagar, né? Eu estou aqui pensando com meus botões, essa forma instantânea me agrada, porque, veja bem, se todo mundo adquirisse esse poder em termos físicos, estava resolvido o problema do trânsito aqui em Florianópolis. Olha só, ó, pensa por aí. Quer dizer, agora, e para onde? Porque tem gente que diz, eu vou me deslocar para Plutão, vou me deslocar para o terceiro planeta do segundo sol da constelação de Vega e por aí vai. Isso não é chute, ô Fábio? Ou realmente há essa possibilidade? Bom, a possibilidade, né? Física quântica já diz que tudo é possível. Né? Na escala do cósmico, só o impossível tem... Tá, mas eu estou dando uma de advogado diabo, me entende, vai? Então, mas o telespectador, presumo que ele não tem a menor noção disso, a maior parte deles. Esmiuça mais essa questão para mim. Projeção astral é algo que tem que ser curtido, né? Tem que ser devagar, o meu corpo tem que aceitar e principalmente minha mente aceitar. Se eu tenho que me projetar para um lugar, né, e se eu não sei para onde, melhor que eu não vá, então. Né? Então vamos curtindo. O que é projeção astral? Eu tenho que fazer um relaxamento. Né? Eu tenho que deixar o meu corpo físico tranquilo, quieto, né, para que eu possa, pelo menos o primeiro estágio é sair e ver o que tem ao meu redor no astral. Né? A princípio pode aparecer esse ambiente, mas também pode ser que não seja. Né? Pode ser um subplano do astral. Né? Então, saio, observo, né? Estou com certo receio, volto. Né? Não existe essa coisa, vou sair, me projetar e vou morrer. Não. Agora, uma pergunta que eu tenho certeza que os telespectadores estão me mandando telepaticamente. Pergunta isso, eu captei, vou perguntar. Viagem astral, é perigoso? Nunca foi. Não tem nenhum perigo? Não tem nenhum perigo. Garantia que o cara vai e volta? Garantia que a pessoa vai e volte. Isso acontece, como eu já disse no começo, acontece sempre. Projeção astral sempre acontece. Relaxou o corpo, dormiu, o corpo está relaxado, o corpo astral se deslocou. E diferente do sonho? Diferente do sonho, sempre diferente do sonho. Olha, gente. Eu posso fazer um teste, por exemplo, de tentar acordar no sonho, para ver a diferença.
né? Isso é... Eu me deito e começo a pensar, a fortalecer minha mente da seguinte forma. Quando eu estiver sonhando, eu quero saber que estou sonhando. Quando eu estiver sonhando, eu quero saber que estou sonhando. Muito bem. Amigo Fábio, é do meu conhecimento que você está dando um curso. Sim. Sobre esse tema, projeção astral. Me diz onde, quando e como o pessoal pode se inscrever, quem estiver interessado. Esse é um curso permanente, ele sempre está ocorrendo todos os sábados na Livraria Religare, né? Ele é um curso que tem 9 horas, são 3 sábados, 3 horas em cada sábado. São 2 turmas, uma de manhã das 9h30 ao 12h30 e outra das 2 horas às 5 horas. Funciona 3 sábados. Muito bem. Eu peço então, rapidamente, que estamos nos aproximando do fim do nosso programa. Isso, aí está. Livraria Religare, @ig, e o telefone aí da Livraria Religare, né? Que por aqui 3025, né? 6128, é isso? Ok. Então, meus amigos, o assunto é interessante. Aprendam com quem sabe. Ele recebeu as instruções do pessoal lá do outro plano, portanto, é garantido o ingresso. Façam esse curso, garanto que vocês não vão se arrepender. Fábio, no final do programa só me resta te agradecer a vinda, o teu conhecimento, que bate com o que eu sei, e está sempre à disposição o programa quando você precisar. Eu agradeço a possibilidade. Amigos, um grande abraço para vocês e até a semana que vem.